Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Vamos ler do verso 30 ao verso 44. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. A palavra de Deus diz: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Pai, tua palavra nos foi deixada como direção, como ensino precioso para as nossas vidas. Nela temos tudo que precisamos para que a fé seja gerada no nosso coração e assim possamos te agradar. Mas para isso, Senhor, precisamos entender aquilo que lemos. Precisamos colocar em prática também em nossa vida aquilo que entendemos da tua palavra, para que realmente seja gerada a fé que nos faça viver como o Senhor deseja e afirma em tua palavra: o meu justo viverá pela fé. E é assim que queremos viver, é disso que precisamos. Por isso, o nosso interesse maior esta manhã é ouvir do Senhor a tua palavra, ministrada pelo poder do Espírito Santo aos nossos corações. Nenhum de nós está aqui para ouvir homens, reverenciar homens com suas doutrinas, filosofias, coisas do mundo, Pai. O que queremos é a palavra que sai da tua boca. E nós sabemos discernir quando ela sai da tua boca, porque somos tuas ovelhas, e o Senhor disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Então, Pai, fala conosco essa manhã. Queremos ouvir a tua palavra, a palavra que vem do Senhor para mudar e transformar a nossa vida. E eu entrego a minha vida em tuas mãos para que eu seja este instrumento do Senhor, com a unção do Espírito Santo para ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Oro assim com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui há um texto também bastante conhecido de todos nós, o milagre da multiplicação de pães, narrados na Bíblia. Por mais de uma vez, Jesus fez um milagre semelhante a este. Mas, antes do milagre acontecer, há alguns fatos aqui que chamam a atenção e que nós precisamos pensar um pouco sobre eles. Hoje em dia, nós estamos vivendo dias de muito movimento, dias muito atribulados. Domingo passado, aqui pela manhã, nós falamos a respeito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é? Falamos a respeito das prioridades, daquilo que deve vir à frente da nossa vida.
E essa manhã, olhando para esse texto, podemos pensar um pouco nas tribulações que vivemos, nas dificuldades, nos desafios que são comuns dos nossos dias. Vivemos tempos difíceis, a própria situação do país agora é uma situação difícil, isso demanda de nós muito cuidado e muito envolvimento de trabalho, de muitas coisas que nós precisamos tratar, não é? E talvez muitos aqui estejam cansados, talvez muitos irmãos na igreja estejam sobrecarregados, carregando um peso acima do que conseguem lidar no seu trabalho, nos seus compromissos de estudo, na sua vida de uma maneira geral, porque os tempos são difíceis e pode ser que a gente se canse na caminhada, que a gente realmente enfrente fardos pesados que levem a gente a um estado de cansaço. A própria obra de Deus também pode trazer um cansaço sobre nós. O apóstolo Paulo, muitas vezes, pregando à igreja, falava de como eram as dificuldades que ele enfrentava para pregar o Evangelho. Ele usa, certa vez, a expressão lutas por fora e temores por dentro. Assim diz o apóstolo Paulo. Muitas lutas em volta dele e muitos temores até no seu coração em relação a todos os desafios que ele tinha que enfrentar para continuar fazendo a obra de Deus e sendo um instrumento do Senhor para isso. Então, eu creio que pode ser a situação de alguns irmãos aqui essa manhã. Estamos cansados, sobrecarregados, e pode ser que alguns de nós cheguem a dizer, eu não tenho tempo para mais nada. Será que é você, essa pessoa, que está, de repente, dizendo para si mesmo, até para os outros, olha, não tenho mais tempo na minha agenda, não tenho mais tempo na minha vida para mais nada. Parece que o dia é pequeno, mesmo tendo 24 horas. É a realidade da agitação dos nossos dias. Mas eu queria refletir contigo sobre essa afirmação, sobre esse estado, sobre esse pensamento, esse sentimento. Primeira coisa a observar é que o dia tem 24 horas. Sabia disso? Olha só, lembrando das aulas de ciência, não é? O dia tem 24 horas para todo mundo. Para alguém o dia é maior? Para alguém o dia é menor? Não. O dia tem as mesmas 24 horas para todas as pessoas desse mundo. Para o Barack Obama, o presidente americano, quantas horas tem o dia dele? 24 horas. Para qualquer líder em qualquer esfera de atuação, quantas horas tem o dia dele? 24 horas. Todos nós temos um dia de 24 horas e isso é assim faz um bom tempo, né, irmãos? Eu acho que desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas. Então, o problema não é muito o tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. O problema talvez seja o que nós fazemos com estas 24 horas. De que maneira a gente lida com elas, não é? De que maneira nós as consumimos, porque é um bem igual para todos. Todos recebem esse mesmo bem de Deus a cada dia. 24 horas para serem vividas. Mas a pergunta é o que eu faço com elas a cada dia. De que maneira eu me utilizo delas para que eu chegue a esse ponto de dizer estou cansado, esgotado, não tenho tempo para nada, não consigo lidar com os meus problemas, não consigo lidar com a minha família. Como é que a gente chega a esse ponto, não é? Então, mais uma vez, eu queria falar essa manhã sobre a administração do nosso tempo. De que maneira nós lidamos e usamos o tempo que todos nós temos iguais. Se eu falasse de administração de dinheiro, fica um pouco mais complicado, porque cada um tem uma quantidade diferente de dinheiro, né? Embora você possa traçar alguns princípios para a administração financeira que sejam iguais para todos, a realidade é diferente, porque cada um tem uma situação financeira. Mas quanto ao tempo, isso nos iguala a todos,
Porque todos temos as mesmas 24 horas. Todos. Embora alguns de nós tenham muito mais responsabilidade sobre seus ombros do que outros. Tem outros que têm o privilégio de passar 24 horas fazendo nada. Será que tem alguém aqui? Ninguém vai se acusar nessa hora, né? Mas algumas pessoas podem ter este privilégio, entre aspas, né? De poder gastar as suas 24 horas fazendo absolutamente nada. Já outras têm inúmeras responsabilidades sobre os seus ombros, mas têm as mesmas 24 horas para gastar. Então, é um fator que iguala todos nós, irmãos. E aí, para aprender o que fazer, talvez você pudesse recorrer a um livro de autoajuda, né, a um desses palestrantes, mas isso não resolve. Eu acho que o melhor livro que nós temos é a Bíblia. O melhor palestrante que nós temos é Jesus. Amém? Aquele que nos diz o que fazer com o nosso tempo, aquele que nos ensina por exemplos, né? Não apenas com palavras, mas com atitudes. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. E nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus vai nos dar alguns ensinamentos preciosos que, na verdade, ele estava passando para os seus apóstolos. Porque os apóstolos aqui estavam vivendo uma situação muito parecida com essa que eu disse aqui no início da mensagem. Vamos recobrar um pouquinho o texto, lendo aqui de novo o versículo 30. Diz assim: voltaram quem? Voltaram os apóstolos à presença de quem? De Jesus. E lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles voltaram à presença de Jesus depois de um longo trabalho de ações e de ensino. Eles fizeram muita coisa e eles ensinaram muita coisa. O que eles fizeram? Curaram enfermos, né? Expulsaram demônios, ensinaram as pessoas a respeito de Jesus e do Evangelho. E eles voltam à presença de Jesus depois de um tempo que se dedicaram fazendo isso e narram todas as atividades para Jesus, de como foram aqueles dias, não é? E o que eles fizeram? O próprio texto vai dizer para a gente. No capítulo 6 mesmo, veja o verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 12 e 13. Então, saindo eles, o que eles faziam? Pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Esse é o trabalho que aqueles homens foram fazer, incumbidos desse trabalho por quem? Jesus. Jesus deu a eles a autoridade para fazerem isto. E durante algum tempo ele os enviou 2 a 2 para fazerem este trabalho. Pregar o arrependimento. Já é dureza, né? Quem é que quer ouvir a respeito do arrependimento? É mais fácil pregar prosperidade, não é verdade? É mais fácil pregar o que as pessoas querem ouvir. Olha, Deus vai dar um jeito na sua vida, olha, você vai ficar rico, olha, tudo vai se resolver, seus problemas acabaram e tal. Não, eles foram pregar arrependimento. Isso implica dizer, as pessoas são pecadoras e precisam se arrepender. Isso implica acusá-las do seu pecado, chamar atenção para esse fato de que são pecadoras para levá-las ao arrependimento. A primeira tarefa já é por si só bastante difícil, né? E também diz a Bíblia que não menos difícil, eles também precisavam expelir demônios e curar numerosos enfermos ungindo-os com óleo. Só pedreira, não é, irmão? Só pedreira. Expulsar demônio, curar pessoas, essa era a tarefa que eles receberam. E aqui foram só os apóstolos, não é? Só os 12, de 2 a 2, foram enviados para este trabalho. E esse trabalho foi um trabalho árduo, que quando eles voltam e dão o relatório para Jesus, o versículo 30 diz que eles voltam a Jesus e dizem a ele tudo o que fizeram, ou seja, um relatório é dado a respeito do trabalho. Pela reação de Jesus após ouvir o relatório, a impressão que a gente é que esse trabalho foi um trabalho árduo e que esgotou aqueles homens.
esgotou emocionalmente, fisicamente, de todas as formas que você possa imaginar. Porque veja o que diz Jesus no versículo 31. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, o relato trazido a Jesus fez com que Jesus tomasse uma decisão e reconhecesse o estado em que estavam aqueles homens, cansados, realmente esgotados de todas as áreas, porque não tinham tempo, porque eram muitos os que iam e vinham, muitos que eles precisavam pregar o arrependimento, muitos endemoniados que precisavam ser libertos e muitos enfermos que precisavam ser curados. E foi isso que eles fizeram, contaram a Jesus, e Jesus então identifica esse estado e recomenda a eles o que, irmãos? O que Jesus recomenda? Descanso. Não é? Vinde repousar um pouco à parte. Vamos sair dessa muvuca e vamos repousar um pouco. Vamos ter um momento de descanso. Descansem um pouco. O versículo 31 disse isso. E o versículo 32 diz: então foram sós no barco para onde? Para um lugar solitário, à parte, sem a presença de ninguém, sem encontrar com ninguém, para descansar um pouco. Era a necessidade deles naquele momento. Vamos pensar então um pouco sobre esta situação. O que eles estavam fazendo? A obra de Deus. Concorda que era a obra de Deus? Não foi nenhum deles que decidiu fazer aquilo. Eles foram ordenados a fazê-lo. Foi uma ordem do próprio Senhor Jesus a eles. Então, o que eles estavam fazendo não era cuidando dos seus próprios negócios, cuidando dos seus próprios interesses, estavam cuidando dos interesses de Jesus. Estavam cuidando da obra de Deus que Deus lhes mandou fazer, não é? Mas recebem a ordem de agora descansar. O que isso traz para mim? Que até nesta hora nós temos que ter equilíbrio. Estamos fazendo a obra de Deus. Amém? Não sei se você está, mas deveria, se não está. Tem algum discípulo de Jesus aqui essa manhã? Somos discípulos? Discípulos são aqueles que aprendem. Aprendem para colocar em prática. E a prática que Jesus deu à igreja era de ir e pregar o Evangelho, de compartilhar aquilo que nós recebemos aqui. Então, todos nós temos um trabalho a fazer. Não pense você que só quem trabalha na obra de Deus são aqueles que têm um cargo na igreja. Eu não tenho cargo nenhum, eu estou com boi na sombra. Não, não funciona assim. Você tem uma missão, ou não tem? Tem uma missão? Diz o bom soldado, missão dada, missão cumprida. Então, suponho aqui que todos nós temos a missão de fazer a obra de Deus, de estarmos envolvidos no chamado de Deus, talvez com um cargo ou não, mesmo sem um cargo, comissionados, indicados por Deus para fazer aquilo que Ele nos ordenou fazer. Mas, pelo que eu vejo aqui no texto, até nisto nós temos que ter equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio. Ninguém vai se matar por causa da obra de Deus, irmãos. Praticamente é o que nós estamos aprendendo aqui. Nós não vamos trabalhar até morrer. Morrer é uma consequência, às vezes, e foi para alguns apóstolos, de negar a fé ou morrer, é outra coisa. Mas ninguém vai trabalhar na obra de Deus até se esgotar e cair desfalecido. Jesus viu a necessidade e recomendou descanso. Ele não disse para eles: não tem que trabalhar mesmo, vai lá, expulsa mais demônio, prega mais, faz mais, até cair duro no chão de tanto fazer. Foi isso que Jesus disse? Não. Então a obra de Deus não mata ninguém. Amém? Depende. Depende de como você a faz. Depende de como você entende isso e de como você lida com isso. Todos nós temos um chamado, todos nós temos que obedecer ao nosso chamado, mas não vamos morrer por causa da obra de Deus. Temos que ter
equilíbrio quanto a isso. Ora, se até quanto à obra de Deus, que é a obra mais importante que eu posso fazer, tem alguma outra mais importante? Eu acredito que não. Se até quanto à obra de Deus eu tenho que ter equilíbrio em relação ao meu envolvimento com ela, que dirá quanto à minha obra no mundo? Aonde eu tenho uma obra no mundo? No meu trabalho. Amanhã, 7h pouco da manhã, estarei lá. Você estará no seu. De repente, você está na faculdade, você tem uma obra lá a fazer. Você está num estágio, você está, sei lá, em algum momento se envolvendo com alguma coisa. Tem uma obra para fazer no mundo, tem ou não tem? Nós temos uma obra. Ora, se eu tenho que ter equilíbrio com a obra que eu faço para Deus, por que também não tenho que ter equilíbrio com a obra que eu faço para o mundo ou para mim mesmo, né? No melhor dos aspectos. Então, quanto ao trabalho mundano, eu também preciso ter equilíbrio. O que adianta eu me matar de trabalhar e não poder desfrutar o fruto do meu trabalho? É aí que entra o problema do tempo que tem 24 horas para todo mundo. É a maneira como eu me dedico a ele. Seja na obra de Deus ou fora dela, na obra secular, naquilo que eu faço para mim, até como hobby, até como distração, nada pode me consumir a ponto de me matar. Eu preciso ter equilíbrio. Dá para entender isso, irmãos? O que Jesus está propondo aqui é equilíbrio. Ele reconhece o estado em que eles estavam e recomenda um descanso. Venham repousar um pouco à parte. Ora, o que adianta você se matar de trabalhar? Talvez muitos que cheguem aí dizendo, eu não tenho tempo para nada. Não é a igreja que está te deixando assim. Eu posso dizer que não é. É você que não está sabendo lidar com o seu trabalho. Fora da igreja, no mundo, suas responsabilidades com a casa, com a família, com o seu trabalho, com o seu estudo. É você que não está sabendo lidar com isso. E o mesmo equilíbrio que nós temos que ter em relação à obra de Deus, temos que ter em relação à nossa obra ou à obra que fazemos para o mundo. Porque, repito mais uma vez o que disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você se matar de trabalhar? Pensa no literal. Me matei de trabalhar. Quem é que vai receber o meu salário no final do mês? A viúva. É ou não é? Se você se matar de trabalhar, uma coisa eu garanto, não é você que vai receber o salário. Não é você que vai ficar com a pensão. Você se matou? É ou não é? Me matei de trabalhar, me matei de estudar. Não é você que vai receber o diploma. Você se matou. O que adianta se matar de trabalhar e não desfrutar o fruto do seu trabalho? O que adianta juntar, amealhar e não conseguir desfrutar daquilo que juntou porque morreu antes? Eu estou guardando para o futuro. E se o futuro não chegar? Se o futuro não chegar, você perdeu hoje. Concorda comigo? Você perdeu hoje, porque o futuro não chegou. E aí, irmãos, não adiantou nada. Ora, se até na obra de Deus, que é a mais importante da vida, o Senhor Jesus reconhece a necessidade de parar e descansar um pouco à parte, que dirá nas outras áreas? Então, o problema não são as 24 horas que todo mundo tem as mesmas, mas é o que eu faço com elas. Eu consigo equilibrar nas minhas 24 horas o tempo de sono que me é necessário, o tempo de aprendizado que me é necessário, o tempo de ação que me é necessário, o tempo de lazer que me é necessário, o tempo de cuidado da minha família que me é necessário? Ou eu estou metendo os pés pelas mãos e não estou conseguindo lidar com isso? Se isso estiver acontecendo, eu sou um sério candidato ao esgotamento em todas as áreas, espiritual, físico, emocional. Eu sou um candidato à doença, à enfermidade, de todos os tipos, físicas, mentais, de todos os tipos, porque eu não sei equilibrar o tempo que eu tenho, que é igual ao do Barack Obama, que é igual ao das pessoas mais importantes do mundo.
eu não estou sabendo lidar com isso. Então eu preciso aprender a lidar com isso. E quando a gente fala desse descanso, né, algumas pessoas talvez confundam as coisas. Não, o pastor está mandando a gente descansar, então eu vou tirar aqui umas férias eternas. Eu vou tirar aqui, eu vou compensar todo o meu tempo de trabalho, eu vou botar aqui no papel, vou dizer, eu preciso de umas férias de uns 10 anos, pelo menos. Uma licença prêmio de uns 10 anos. Não, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Não dá para você compensar o passado nessa área, mas dá para você consertar o presente visando um futuro melhor, entendeu? Você não vai compensar o que passou, não vai compensar o que você já fez, o que você já trabalhou, com dias e mais dias. Você vai tentar consertar o daqui para frente naquilo que você precisa fazer. E nisso também o texto é muito importante, porque ele nos ensina como é que é a nossa relação com isso tudo. Primeira coisa que eu vejo aqui é Jesus assumindo um controle da vida. Jesus assumindo o controle das ações, de todas as coisas. Irmãos, quando a Bíblia diz o meu justo viverá pela fé, o que será que significa de fato isso, né? Alguém diria assim, o mais cético, né? Vou comer fé? É isso? Vou almoçar e jantar fé? Não, não é disso que o Senhor está falando. Mas viver pela fé é viver na dependência do Senhor. Na fé que agrada a Deus. Na fé que acredita que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como diz lá a carta aos Hebreus no capítulo 11. É viver na expectativa de uma vida saudável diante de Deus, sob o comando de Deus. Foi Deus que mandou eu ir lá pregar o arrependimento, expulsar demônios e curar enfermos? Foi, eu vou. É Ele que me manda parar e descansar um pouco? É, eu vou também. É Ele que me manda trabalhar? Eu faço. Então, é viver de acordo com as suas ordens. E aí não há uma fórmula nossa que vá nos garantir uma melhor administração do tempo. Talvez a melhor maneira de administrar o tempo é deixar Deus fazê-lo por você. Entendeu? E aí a gente entra no que eu falei no domingo passado. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isso quer dizer, eu deixo Deus administrar o meu tempo. Eu não tenho para você aqui uma fórmula, eu não sou um palestrante de autoajuda, para dizer, olha assim, vamos administrar o nosso tempo, a fórmula é essa. A fórmula é, deixe Jesus cuidar do seu tempo. Deixe Ele assumir a primazia do seu tempo. Se Ele mandar, você vai, se Ele não mandar, você não vai, entendeu? Deixa Ele dizer o que você tem que fazer e o que você tem que não fazer. Deixa Ele comandar as suas ações todos os dias. Faça a sua parte, de acordo com as ordens de Jesus. Porque o texto continua trazendo um exemplo muito interessante. Versículo 32 diz, então, foram sós no barco para onde? Um lugar solitário. Quem eram os sós? Era Jesus e os 12 apóstolos. Entraram eles no barco e foram para um lugar que a princípio não tinha ninguém. Um lugar solitário, um lugar ermo. Foram para uma outra margem, onde encontraram ali uma praia deserta. Descansar um pouquinho aqui, né? É engraçado, Jesus não disse quanto tempo eles teriam que descansar. Atualmente é que a legislação brasileira, né, nos dá férias de 30 dias. São as melhores? É o mais certo? Não sei, varia de país para país. Tem país que dá mais, tem país que dá menos de 30 dias. Tem país que dá 2 semanas. Né? E aí? Qual é o tempo? Não tem um tempo. Jesus não disse qual é o tempo ideal das férias. O que talvez determine o melhor tempo é o que eu faço delas, e não quantos dias eu tenho, entende? Talvez o que mude, mais uma vez, é o que eu faço do meu tempo, e não a quantidade, porque aqui todo mundo tem 30 dias de férias. Então, é o que eu faço com elas. Jesus não estipula o tempo de descanso, mas leva os seus discípulos para este suposto lugar deserto, e ali chega, pelo menos chega com eles, com um lugar ainda deserto. Aí vem o verso 33 e diz assim, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles.
Ô povinho chato. Fala sério, hein? Viram Jesus indo no barco com os discípulos. Eles saem correndo atrás, contornam correndo e chegam antes do barco, gente. Quanto tempo durou as férias de Jesus? Durou um passeio de barco, né? Foi assim ou não foi? Durou um passeio de barco. Pegou o barco, foi para outra praia, chegou lá, já tinha gente lá. Já tinha estraga prazer lá do outro lado. Pensa só na situação terrível, né, irmãos? Chegaram antes deles. E aí diz o verso 34, que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Olha, não foi meia dúzia, não. Foi um monte de gente correndo para lá. Eu fico imaginando se dava para ver do barco. Devia ser engraçado, né? O barco está saindo, eles lá descansando, a brisa batendo, um ventinho, e o barco caminhando. Depois eles olham assim para a margem, aquele monte de gente correndo. Onde está indo aquele povo lá? Não é aquele monte, aquela multidão, chega na praia, está lá. Uma multidão de gente ali. E aí, irmãos, o que Jesus fez? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Imediatamente as férias de Jesus foram interrompidas. Por quê? Porque ele se moveu de compaixão. Compaixão é uma grande motivação para nós. Se nós perdermos isto, nós perdemos a motivação. Jesus, e a Bíblia mostra por algumas vezes, ele é movido por compaixão. Alguns estudiosos do grego dizem que a palavra compaixão aqui em grego, ela denota tipo de nó nas tripas, né? Quando dá aquela coisa que incomoda, que enjoa, que você quer agir de alguma maneira por causa daquele incômodo interior que você está sentindo. Então, movido de compaixão, Jesus interrompe as férias e começa a ensinar, acompanhado, obviamente, dos seus apóstolos, aquela multidão que ali o está esperando. Veja, não é o tempo de férias que vai determinar, mas é o que me move que vai determinar o que eu faço e como eu gasto o meu tempo. É aquilo que me motiva que vai determinar toda a minha vida. E aí a gente vê que Jesus aproveita todas as oportunidades para abençoar, para ser uma bênção, irmãos. Nós temos oportunidades para ser uma bênção, aonde quer que nós estejamos. Você pode ser uma bênção. Não é porque você está de férias que você deixa de ser uma bênção. Amém? Eu falei aqui outro dia nessa pregação, minha mulher depois me chamou a atenção em casa. Ela falou, você disse lá que quando está de férias você não quer saber de igreja. É verdade. Não quero saber não, porque eu vivo na igreja 360 dias por ano. Sabe como você tinha que explicar melhor. Isso não quer dizer que você deixa de ser crente. Falar, será que alguém pensou isso? Será que tem alguém tão idiota assim lá na igreja? Eu fiquei pensando assim com ela, né? Será que tem alguém assim? Aí sai para lá, chuta que é macumba. Não, mas ela vai, né? Puxa a orelha. Não, realmente, eu não vou à igreja não, irmão. Estou de férias, ó, me perdoe, mas não dá não. Quando eu fiz isso, logo assim que eu me converti, eu vou contar para você. Estava em Saquarema, novo convertido, tirando férias. Saquarema não, Araruama. Estava em Araruama. Convertido há um ano ou dois, sei lá quanto, 3, me lembro, meu filho pequeno. E aí a gente de férias, e eu disse, não, hoje é domingo, tem que ir à igreja, né? Aí olhei para lá, olhei para cá, não tinha igreja. Aí achei Igreja Universal, falei, é ali que eu vou. Meu Deus, já viu o que aconteceu, né? A experiência traumatizante que eu tive naquele dia, mas que serviu de ensino. Agora eu posso falar da Universal, porque eu fui lá e vi. Ninguém me contou, fui eu que vi. Glória a Deus que eu fui lá aquele dia. E agora eu falo do que eu vi, não falo do que alguém me contou, né? Mas a gente tem que entender. Veja só, irmãos. Quando eu digo eu não vou à igreja, não quer dizer que eu não seja e não possa ser uma bênção, não possa falar de Jesus para alguém. Ontem eu mesmo estava contando para um irmão, a gente numa férias aí passada,
Eu estava em Lisboa, cheguei na Praça do Rocio, eu e minha esposa, aí chega um cidadão do nosso lado, abre aqui assim, que é haxixe. Falou para mim assim, eu olhei para ele, como é que é? Que é haxixe? Um pouquinho de haxixe assim no bolso. Aí eu falei assim, peraí, você conhece Jesus? Aí ele já ficou, não, sei o quê. Falei, rapaz, não faz isso não, entrega a sua vida para Jesus. Comecei a falar com ele. Aí ele começou a se desculpar por que estava fazendo aquilo. Mas sabe como é que é? Eu preciso viver, preciso alimentar meus filhos, não sei o quê, não sei o quê. Então não quer dizer que você vai deixar de ser porque você está de férias. Então, queridos, o que temos que entender é que a motivação tem que ser a compaixão. E aí, se você estiver movido, motivado, não há quem te impeça, não há nada que te seja pesado demais, porque a motivação faz você se mover. É o motivo que deixa você se mover, que provoca o seu movimento. Jesus, movido de compaixão, olha para aquela situação e ele então resolve fazer alguma coisa por aquelas pessoas. E pense em Jesus como alguém que aproveitou bem o seu tempo. Irmãos, quanto tempo a Bíblia diz que Jesus atuou no seu ministério? 3 anos e pouco. É ou não é? Em 3 anos e pouco, o que Jesus fez? Mudou a história do mundo, irmãos. Tem alguém que aproveitou mais o tempo do que Jesus? Em 3 anos e pouco, você não terminou nem teu curso. Jesus mudou a história. Tem gente que está fazendo faculdade há 8 anos. É ou não é? Quer ver alguém aproveitar mais o tempo que Jesus? 3 anos e pouco mudou a história. Porque ele ficou dormindo de sombra e água fresca nesse tempo? Não. Porque ele aproveitou cada momento da sua vida. Movido pela compaixão, movido pelo senso de dever, movido pelo amor ao chamado e à obra, ele realizou o que tinha que realizar. E Jesus não morreu por causa da obra. Não, Jesus não morreu por causa da obra. Ele morreu por mim e por você. É bem diferente. Não foi a obra de Deus que matou Jesus. Não foi a estafa nem o cansaço, não foi. Ele não pirou. Ele morreu por nós. Morrer era parte da obra. Entendeu isso? Morrer era parte do seu trabalho por nós. Então, irmãos, não foi isso que aconteceu com Jesus. Em 3 anos e meio, ele fez o que ninguém conseguiria fazer em tão pouco tempo. E qual o segredo? Aproveitar o tempo. Aproveitar cada momento da vida de Jesus foi aproveitado. Quando Jesus passava por um cego, ele curava o cego. Quando ele caminhava, alguém tocava Jesus nas vestes, era curado. Você vê, toda a vida de Jesus tem um tempo sendo aproveitado. Ele passa a ver uma viúva enterrando um filho, ele para e ressuscita o rapaz. De passagem. Ele está indo de um lugar para o outro, mas no caminho ele cura a gente. Ele está indo de um lugar para o outro, para em Samaria e salva a mulher samaritana, que depois vai lá e prega para um monte de gente em Samaria. Tempo remido. A Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo. E a gente aí achando que o nosso tempo não dá. Será que a gente não tem vergonha não de dizer isso? O que você acha? Jesus é abordado por um militar, e o militar diz que está com o servo doente. Ele diz assim, eu vou lá. O militar diz, não precisa ir não, manda a palavra que já basta. Ele manda a palavra, o cara é curado lá. Tempo aproveitado, não sou nem da viagem, ele já mandou a palavra. Tempo remido, tempo bem gasto, tempo de qualidade. É isso que Jesus nos ensina. E aí, irmãos, quando todo mundo pensava que ele tinha se atrasado, você lembra quando as pessoas pensaram que Jesus se atrasou? Foi aquele episódio da morte de Lázaro. Lembra disso?
A Bíblia diz que ele se demorou onde ele estava, depois de ter sido avisado da doença de Lázaro, e chegou. E aí as próprias irmãs disseram, Senhor, chegou tarde. Já está morto faz 4 dias, já está cheirando mal. O Senhor chegou tarde. Chegou tarde, irmão? O que você acha? Não, não chegou tarde, não. Ele ainda tinha a capacidade de dizer, Lázaro, vem para fora. Com 4 dias de morto, e o tempo é aproveitado por Jesus. Em todas as situações você vê Jesus gastando bem o seu tempo. Se Jesus faz assim, e eu sou discípulo de Jesus, o que eu tenho que aprender a fazer? Imitar Jesus. É ou não é? Eu tenho que aprender a imitar Jesus. Eu tenho que aprender com o meu mestre a gastar bem o meu tempo, a aproveitar bem o meu tempo, a colocá-lo em primeiro lugar. Porque se eu não colocar Jesus em primeiro lugar, eu não consigo também aproveitar o tempo. Porque eu vou inverter as minhas prioridades. Eu estou de férias, então não posso ajudar ninguém. Não foi isso que Jesus ensinou e não é isso que ele está aqui dando exemplos enquanto está falando aqui aos seus discípulos, né? Mas os discípulos estavam em aprendizado. E o texto aqui, na verdade, é uma escola para eles. Quando Jesus desembarcou e se compadeceu, como diz o versículo 34, e passou a ensinar muitas coisas, o versículo 35 diz assim, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si mesmos o quê? Comer. Então, os discípulos, eles olharam para o problema, apresentaram o problema para Jesus e disseram a Jesus, a nossa solução proposta é essa aqui, manda esse povo embora e alimenta, eles vão se alimentar aí pelo caminho, a hora está passando, tem que acabar o culto, já está na hora do almoço. Olha, não está dando certo isso não. É essa a solução que eles propõem para Jesus. E talvez seja essa a solução que muitos de nós aqui iriam propor da mesma maneira, ainda mais na circunstância. Olha, eu vim aqui descansar, e agora está esse monte de gente aqui, já pregou, já falou, agora, gente, acabou o culto, apaga a luz da igreja para ver se o povo se manca, né? Talvez seja essa, isso é as coisas que os diáconos fazem no final do culto, né? Apaga para ver se vai embora, fecha a cantina, porque eu não aguento mais gente lá em cima comendo. Não, é a obra de Deus que se dane. Mas tudo bem, vamos para a outra. Então, o que acontece aqui, né, irmãos? É a solução humana, é a solução racional que a gente vai praticar, não é? Versículo 37, olha o que acontece, a surpresa. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus surpreende e transfere a responsabilidade para eles, de volta. Mas você lembra que eles foram ali porque estavam cansados? E que foi a ideia de Jesus, mesmo que ele tivesse ido ali? Então eu chego a uma conclusão muito simples e fácil. Estar cansado não é desculpa para não fazer o que eu tenho que fazer. Ninguém fala amém agora, né? Está todo mundo cansado, sobrecarregado. Estar cansado não é desculpa para eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer, irmãos. Eu tenho que fazer. É meu dever, e o que eu tenho que fazer, ninguém pode fazer por mim. O meu ministério, ninguém pode fazer por mim. Muitos podem fazer junto comigo, mas por mim, ninguém pode fazer. O que Deus tem para você fazer, é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você, entende isso? Então Jesus devolve para eles. Eles dizem, não, vamos despedir para eles comerem por aí e tal. Jesus diz, não, dê vocês mesmo de comer a eles. E eles ficam pensando, e agora, vamos comprar e tal. Não sei se reclamaram, peraí, mas a gente não está de férias? Não foi o senhor que mandou a gente vir aqui descansar um pouco, agora dá trabalho, vou virar garçom agora? Irmão, já tive um diácono aqui que dizia que servia a ceia igual a ser garçom. Ainda bem que vazou, né? Acontece isso, essas coisas é complicado, mas acontece. Vou virar garçom,
vou servir, estou de férias, Jesus. Já expulsei demônio, já curei enfermo, já preguei arrependimento, agora, poxa, tenha paciência. Mas a palavra de Jesus é essa. Então, mesmo quando eu estou cansado, eu ainda posso fazer a obra de Deus. Porque ela é mais importante do que tudo. Se eu tiver que descansar, eu descanso em outra área. Descanso em outro lugar. Trabalhe um pouco menos no secular. Faz um pouco menos nos estudos. Mas a obra de Deus, o reino de Deus e a sua justiça é em primeiro lugar. Então Jesus deixa isso bem claro aqui. Dei-lhes vós mesmos de comer. E assim manda que eles façam. E eles estavam cansados. E no versículo 38 ele diz: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus manda que eles usem o que eles têm. Olha, não precisa comprar. Quanto você tem? A lição é, quando eu coloco o que eu tenho, mesmo sendo pouco, nas mãos de Jesus, ele abençoa. Irmãos, no ministério, Jesus só chamou gente ocupada. Ele não passou na fila dos desempregados para levar alguém para o seu ministério. Você olha para o Evangelho, você vai ver ele tirando gente do emprego. Está lá Mateus sentado na coletoria, está empregado, bom emprego, emprego público, ele vai lá, chama Mateus para segui-lo. Ele não chamou nenhum desocupado, está lá chutando latinha na rua, vem, não. Só gente ocupada. Então, o ter pouco tempo não é desculpa para não servir. Porque o pouco que eu tenho, quando eu coloco nas mãos de Jesus, ele multiplica. Ele diz assim, não, você não vai usar o tempo do outro, você vai usar o seu. Você vai usar o que você tem. Quanto você tem? Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, isso aí não é nada. Mas na mão de Jesus, isso alimenta uma multidão. Senhor, eu estou com um tempo muito reduzido, mas eu dou o primeiro lugar para o Senhor. Aí ele abençoa a tua vida. Aí ele faz você resolver todos os outros problemas que que cobram tempo de você. Ele faz você ser eficiente no seu trabalho. Ele faz você ser eficiente no seu estudo. E aí ele pega aquele pouquinho de tempo que você sobrava, multiplica. E você vira uma bênção na obra de Deus. Você é um instrumento, você alimenta as pessoas, você se move por compaixão, você faz o que tem que fazer sem reclamar. Porque ele abençoa o pouco que você tem, é o que me ensina esse texto. Então, amados, o que nós temos nas mãos de Deus é abençoado. Mas se tiver na tua mão, é um fracasso. Ah, eu tenho tão pouco tempo, eu não tenho mais tempo para nada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Realmente, enquanto tiver na tua mão o teu tempo, não dá para nada. 5 pães e 2 peixes, para tanta necessidade, não dá para nada. 1 horinha que você tem por semana, para tanta necessidade, não dá para nada. Mas coloca isso na mão de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Versículo 41 diz, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Ele parte e entrega e eles vão servir. E por todos repartiu também os 2 peixes. Jesus é que parte e entrega, parte e entrega, parte e entrega. Mas quem leva são eles. Cansados de pregar, de expulsar, de curar, lá vão eles levar pão e peixe para as pessoas. E o pão não acaba, e o peixe não acaba, e o pão não acaba, e o peixe não acaba. E é isso que vai acontecendo, irmãos. Porque foi colocado na mão de Jesus o seu pequena contribuição, pequeno tempo, grande dificuldade você coloca na mão dele, ele diminui. Pequena quantidade você coloca na mão dele, ele multiplica. Assim faz o Senhor Jesus, irmãos, e foi isso que ele fez. Então, não espere tempo para fazer a obra de Deus. Se você esperar tempo para fazer a obra de Deus, é capaz de você ter tempo para tudo, menos para a obra de Deus. Ou você a coloca em primeiro lugar, ou você não a coloca em lugar nenhum. Ou você coloca ela em primeiro, e o resto você vai fazendo com o tempo que Deus multiplica, ou você vai fazer tudo, vai ter tempo para tudo,
mas não terá tempo para Deus, para a sua palavra, para ser instrumento em suas mãos, para ter compaixão, para fazer a obra de Deus. É isso que esse texto aqui me ensina. Então, entregue o seu tempo para Jesus. E Ele vai te ajudar a administrar. E o que vai acontecer no final é o milagre. Como é que pode eu ter tempo para tudo? É um milagre. Não é que eu sou um expert em administração. É porque Deus multiplica o pouco que eu tenho. É porque eu coloco nas mãos dele, com prioridade, o pouco que eu tenho. E assim tem sido desde o início do meu ministério. Trabalhando e sendo pastor. E ele eu colocando nas mãos dele e ele multiplicando. Para que eu tenha tempo de lazer, para que eu tenha tempo de estudo, para que eu tenha tempo de atender pessoas, para que eu tenha tempo de pregar a palavra, para que eu tenha tempo de fazer o que tenho que fazer. Não sou expert em administração, apenas coloco nas mãos do Senhor. E o resultado é que eu colho os frutos. Eu colho, irmãos. Versículo 42 diz, todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram quantos cestos? 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Quantos eram os apóstolos? 12. Por que 12 cestos? Um para cada um. É a recompensa. A gente não faz pela recompensa, mas ela vem. Entende isso? Você coloca, Deus abençoa, multiplica, e é você quem colhe. É você também que recolhe a bênção de Deus sobre a sua vida. Enquanto os outros que estão muito ocupados, muito atribulados, sem tempo para nada, eu só vejo irem de mal a pior. Eu só vejo destruírem as suas vidas, tanto no mundo quanto na igreja. Mas aqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu só vejo prosperar. Eu só vejo recolher cestos cheios, porque é assim que Deus faz. Agora, como tudo que se prega, é uma questão de fé. E interessante é que o texto diz que, ao final, Jesus manda recolher todos os pedaços. Nesse texto não menciona, mas no outro é mencionado. Jesus recolhe o que vai ser sobrado. Para quê? Para abençoar e para não deixar desperdiçar. Para que não haja desperdício. O problema não é o que temos, é o quanto desperdiçamos. Quanto você desperdiça do seu tempo? Para ter a coragem de dizer que não tem tempo. Quanto você desperdiça? Joga fora. Com coisas inúteis, para depois ter a coragem de dizer para mim, não tenho tempo. Não funciona. Pensa nisso. Mas tenha fé. Porque isso é uma questão de fé. Até o último minuto da sua vida foi bem gasto por Jesus. Você lembra o que Jesus fez nos últimos minutos da sua vida? Ele salvou um pecador do seu lado. E disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está morrendo, mas está salvando. Até o último minuto, a vida está valendo a pena. A de muitos de nós não tem valido a pena, porque a gente não tem colocado na mão do Senhor. A gente não tem acreditado o suficiente. A Bíblia diz, mas eu não faço, porque eu não acredito o suficiente para entregar. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, mas eu não entrego porque eu não acredito o suficiente para entregar. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu não faço porque eu não acredito que todas as coisas serão acrescentadas. Em resumo, é isso que tem acontecido com muitos de nós. Pensa nisso, em nome de Jesus.